Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, o podcast que faz todas aquelas perguntas desconfortáveis, cretinas e escrotas. Mas nem tão desconfortáveis, cretinas e escrotas, porque eu descobri que o nosso convidado é palmeirense e todos somos tementes a Deus. Eu sou Sérgio Martins e estou ao lado da Feia. Mas eu nunca te falei qual era o meu time. Ah, você é gaúcho, eu pensei que fosse Grêmio E tinha essa brincadeira no colégio. Que te meteu? Que te meteu. Horrível, né? A minha era pior, porque como o Palmeiras ficou 16 anos sem ser campeão, eu vi todos os tipos de piadas possíveis e imagináveis. Antes de apresentar o nosso convidado ilustre, eu quero olhar para a lente da verdade e dizer o seguinte: Sacha, eu sou teu fã absoluto, porque você poderia ser como tantas filhas de famosos e escolher a vulgaridade, a burrice e a vida de celebridades vazias. Mas você, junto com seu esposo que está aqui hoje, é a dupla mais elegante, os jovens que eu mais levo fé no Brasil hoje. E a sua marca Mondepar é chiquérrima e o Universo Fashion te agradece, porque você trouxe de volta a alfaiataria no meio de tanta porcaria. Agora eu digo, o nosso convidado é o João Lucas. Meu Deus do céu, que honra estar aqui com vocês, de verdade. E essa introdução, primeiro palmeirense, né? Nós. É nós, pô. Maior campeão do Brasil é o Palmeiras. E depois disso, imagina, que isso, que coisa linda. Mas que maravilha que são vocês dois, eu vou te contar. Muito obrigado. Mas é assim, uma coisa, veio totalmente na contramão vocês dois, né? Porque o Brasil ficou acompanhando o namoro, o casamento, né? As tuas mudanças, o teu visual foi mudando. E aí apareceu essa marca que é incrível e que eu, né, a vida inteira fiz trilha sonora para desfile, então eu sou amigo dessa turma fashion brasileira que é enlouquecida por essa marca. Ai, todo mundo quer, todo mundo disputa. Essa calça que vocês, né, tiraram daquela boca de sino horrorosa e abriram a boca. Então, assim, uma alfaiataria discreta, uma loja chiquérrima. O embrulho é chique, é tudo chique. Poxa, só falta eu emagrecer para caber na roupa. Não, a gente tem roupa para você sim, com certeza. Mas, poxa, que honra. Maravilha. Obrigado, de coração. Parabéns, João. Obrigado. Por você enfrentar esse horror que é a rede social, né? esse esgoto que a gente convive diariamente. E você encara isso tudo com humor, com inteligência. Você está fazendo os teus shows com casa cheia, entendeu? Apesar de todas as calúnias, inclusive em São Paulo, eu fui lá, comprei meu ingresso para ver se era verdade e vi uma casa cheia, um show competente, entendeu? E voltei para casa feliz da vida e fiz um texto dizendo: queridos, que especial. Não acreditem em tudo que vocês leem. Sim, não, e você viu, você falou da internet, né? Que realmente é um campo muito complexo. Acho que por você poder falar o que quiser e muitas vezes você não ter consequência disso. Mas também tem um lado bom da internet que eu te conheci através da internet, conheci seus textos, comecei a te acompanhar assim diretamente. E acho tão necessário, acho que você traz pautas tão importantes e destaca pontos importantes que às vezes passam despercebidos em tantas coisas, tantas circunstâncias. E para mim foi uma surpresa tão especial quando eu vi que você foi no meu show, porque você em nenhum momento me mandou mensagem pedindo ingresso, ou não por isso, porque tá tudo bem, amigos, pessoas que a gente, conhece do meio e tudo mais, que vão prestigiar, mas você fez questão, você foi, comprou seu ingresso, você sentou ali, você assistiu o show. Uma música que não é pra minha idade, entendeu? Eu cheguei ali e fiquei me sentindo uma véia, que de fato eu sou, sentado ali, entendeu? Mas é isso, você tem que ter discernimento de saber o que é bom, mesmo se esse som não é pra você. Entendeu, Nossa, João? Que especial. Eu fiquei muito feliz, de verdade, muito honrado. Eu não passo o dia inteiro ouvindo a tua música, entendeu? Claro, mas é uma eu música queria ir lá diferente. saber da tua competência. E isso você entrega, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Estava inclusive falando para a Mari, minha empresária, eu falei, cara, você acredita que ele comprou o ingresso dele, apareceu lá e depois você fez o post? Eu falei, será que foram imagens de outras pessoas que ele pegou? Não, era você que estava lá. Eu fiquei muito feliz. Muito honrado. Obrigado. E estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Também estamos. E eu estava escutando o teu disco, algumas lives tuas. Eu fiquei muito impressionado com o timbre dos teclados. Você usa um teclado muito típico dos anos 90, mais ou menos a virada dos anos 80 para o 90, uma coisa meio Madonna em Like a Prayer, assim. Gosto muito. Como é que foi isso?
Pois é, eu sempre gostei muito desse universo, tanto sonoro, musical, e o estilo também, acho que é uma coisa que me encanta bastante, assim. O estilo de vida, acho que a ascensão da música pop, assim, vindo de um... né, que vem ali, acho que daquele movimento do rock, passa pelo o pop, o rock pop, e fica aquele negócio. Então, tem muitos elementos que vêm desse lugar, sintetizadores, muitos sintetizadores. E o meu produtor desse álbum, que é o Bezebra, ele também é fissurado... Bezebra é o nome dele, nome artístico, né? Carlos Bezerra Bezebra. Ele é fissurado por esse universo, assim. Então, ele tem muitos sintetizadores analógicos, que chama, eu acho, né? Que não são aqueles digitais controladores, mas são realmente antigos da época. E a gente tentou tirar o máximo desse som, assim, e trazendo, obviamente, alguns elementos que são mais contemporâneos. Então, por exemplo, tem uma música que eu trago um pouco do funk, mas ainda assim com essa pegada dos sintetizadores, enfim. Me inspirei bastante nisso, assim. Tem muitas referências que estão nesse lugar, nesse campo sonoro. Fiquei feliz que você reconheceu. Você veio do meio evangélico. Exato. Né? E agora está fazendo o que a gente chama, né, de secular. Uhum. E eu conheço tenho vários amigos, principalmente de orquestra aqui, que foram que são evangélicos, que eles não tiveram contato nenhum com a música dita secular. Eu levei uma amiga no show do Red Hot Chili Peppers e ela falava assim, nossa, esses caras são famosos. Uhum. Você tinha contato com o meio? Eu dei a sorte eu cresci num lar que, apesar de eu nascer num lar que já era cristão, meu pai não nasceu num ambiente, num lar evangélico, e minha mãe também não. Mas, principalmente, meu pai teve uma experiência de vida muito distante dessa realidade, então ele acabou me introduzindo algumas coisas que eu acho que, naturalmente, eu não teria contato. Como, por exemplo, Red Hot Chili Peppers. Ele sempre foi muito fã de Bee Gees, então ele sempre teve muito vinil, Michael, aquela capa da onça, aquela coisa diferente. Eu lembro de pequeno olhar aquilo e ficar assim... pegando, enfim, os vinis. E eu sempre ouvi muita música assim. Dentro de casa, meu pai nunca foi aquele cara que achava que música secular era pecado, né? Então, eu fui introduzido a isso. E eles também sempre me incentivaram a fazer o que eu gostava, assim, sabe? Então, eles contam, e eu lembro disso, de ser muito apaixonado por tudo que era musical, tudo que era teatral, circense. Isso fazia muito parte da minha infância, assim, sabe? Eu brincava disso. Essa era a minha brincadeira favorita. Era ir pro quintal da minha avó, na freguesia do Ó. Eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Zona Norte. Cresci lá e minha mãe e meu pai trabalhavam desde que eu nasci. E eu ficava com a minha avó até eu começar a ir pra escola. E também no tempo que eu não estava na escola, eu estava lá. E minha avó tinha um quintal, né? A casa dos meus avós. E tinha um varal, assim, né? Então ficava o lençol lá para secar. E eu usava daquilo para fazer minha cortina, meu teatro. Então, eu montava um espetáculo e quando depois eu voltava da escola e meus pais, meus tios, todos voltavam do trabalho, a gente jantava todo mundo junto na casa da minha avó para depois cada um ir para suas casas, eu fazia um espetáculo para todo mundo. Essa era a minha brincadeira favorita. Então, acho que eles viram isso e eles nunca me podaram, assim, apesar da gente estar num ambiente religioso e eu crescer depois nisso. Acho que depois eu fui me introduzindo ainda mais, sabe? Eu acho que quando você gosta de música e arte, você está na igreja, naturalmente vão te colocar num caminho da música gospel, que foi o que aconteceu comigo. E com o tempo eu fui entendendo qual era a minha linguagem, o que eu queria fazer. E acho que também, num cenário aí, obviamente, isso é sempre mais polêmico, mas acho que a doutrina da fé, do que é tido como evangélico brasileiro, né, foi indo para um lugar político e social que eu não me identifico e nunca me identifiquei assim. Sempre gerou muita estranheza, assim, uma segregação de pessoas pelos seus ideais, pela sua orientação sexual, enfim. Então, isso, para mim, quando eu percebi, fui ganhando maturidade, eu fui entendendo que talvez ali não era o meu lugar. E apesar de eu ter, e sou cristão, e tenho a minha fé em Deus, meu relacionamento com Deus, isso até hoje, eu acredito que a música, ela é uma ferramenta de mensagem, sabe? Eu acho que você... eu costumo falar que a música, ela é uma ponte entre algo que eu carrego para quem está me ouvindo. Então, isso pode ser muitas coisas boas, podem ser coisas ruins, pode ser uma mensagem de uma experiência, mas eu procuro sempre levar para o meu público, levar para quem estiver ouvindo as minhas músicas, alguma mensagem de alguma coisa, seja numa intenção minha ou literalmente no que eu estou dizendo. Então, eu entendi que
cantar uma música gospel, eu ainda assim criava muitas barreiras com quem eu ia alcançar através da minha música. E aí eu acabei indo pro caminho do que a gente conhece como música secular, né? Então, enfim. É isso que eu queria ver com você. Se existe uma coisa que eu percebi na música gospel nos últimos tempos, e isso eu acho admirável, que toda aquela pregação, Deus, Jesus, né, o que você colocava, vocês falam as mesmas coisas através de metáforas. Tem uma dupla que eu amo, que é os Arraiz, que são mestres. Sim, coisa o Thiago linda. Arraiz, para mim, é um dos maiores compositores. Só que, quando colocam vocês numa caixa e falam assim, ó, esse aqui é um cantor gospel, ferrou. Você sabe que você não vai tocar em rádio, você sabe que você vai ter um público ali, né, em igrejas, tal, você vai ter uma agenda lotada, mas esquece rádio, esquece todos esses programas. Essa tua ida para o caminho secular, embora você acabou de falar, você ainda é cristão e tal, é uma necessidade de você pegar um público mais abrangente? Engraçado, isso foi uma sensação minha, foi uma sensação que eu tive. E uma coisa curiosa, que você até falou que é seu amigo Dando. Quando eu comecei a namorar a Sasha, ela fazia parte de uma agência que quem agenciava ela era o Dando, que é um amigo nosso, assim, queridíssimo. E eu lembro de um dos nossos primeiros encontros, ele falou assim, eu tava ouvindo suas músicas, você tem uma voz tão linda. O que quer dizer o que você está cantando? O que significa? E aí, aquele momento, eu acho que ele nem sabe disso, tá? Mas virou uma chave na minha cabeça que eu falei assim, não é todo mundo que entende o que eu tô falando. Não é todo mundo que entende o que significa quem subirá ao Monte Santo do Senhor, quem... Nanana. Eu falei, realmente, é uma linguagem muito específica, que nem todos se identificam. E ali, acho que dois mundos colidiram, e eu falei assim, realmente, eu quero cantar para todo mundo, sabe? Eu quero poder cantar algo que as pessoas realmente possam se identificar, independente do que for. E aí, ali eu comecei a ter essa percepção. Porque eu cresci e nasci num lugar onde acho que eu vivia meio que numa bolha ali, sabe? Então, todo mundo falava igual, todo mundo pensava igual, todo mundo... Quando eu comecei a viver... E graças a Sasha, ela me introduziu muito a outras pessoas, outros ciclos. E eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei assim, isso daqui faz sentido, sabe? Eu passei minha infância inteira, enfim, ouvindo de pastores, pregações ou qualquer coisa que demonizavam determinadas pessoas ou lugares ou atitudes... Que eu falei assim, não, tem humanidade aqui, tem amor aqui, tem... E aí eu comecei a entender isso e foi nesse lugar. Alguns falam que foi por causa de dinheiro. Mas eu costumo falar que se fosse por dinheiro, eu teria continuado onde eu tava. Gospel dá muito mais dinheiro. Porque tava dando muito certo. E eu tava muito no começo de tudo, assim. Eu não cheguei num ápice na minha carreira gospel para depois migrar. Como eu acho que já aconteceu com outros cantores dentro do Brasil e fora também. Eu estava numa construção e eu já estava vendo muito retorno disso, financeiro principalmente. Mas eu resolvi abrir mão. E aí isso era uma das coisas que me incomodavam. E a outra coisa que eu não soube administrar, mas acho que é muito pessoal, é a mistura da fé com o trabalho. Que aí a minha fé me monetizava. Então eu comecei a ter que... Eu sentia que eu estava fazendo algumas coisas não por tanta espontaneidade e por algo... de muita vontade minha, direta com Deus, mas sim por conta de um mercado ou uma movimentação que me fazia fazer aquilo para que eu continuasse trabalhando e ganhando dinheiro. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a me incomodar um pouco. E aí, fiz minhas escolhas, assim. E é um processo muito delicado, né? Porque eu já tinha... imagina, com a música gospel, eu tinha todas as minhas páginas. João Figueiredo. Cheguei a 580, 600 mil ouvintes no Spotify e eu tive que abrir mão disso tudo para abrir o João Lucas, né, e começar do zero. Literalmente, comecei do zero meu Spotify com esse álbum que você ouviu. E é muito desafiador, porque tem toda uma questão de algoritmo, de público, de fazer a internet entender que você é a mesma pessoa e transportar esse público para lá também, que naturalmente não iria, foi muito desafiador. Então, não foi pelo dinheiro, mas eu acho que tem valido muito a pena, sabe? Muito a pena. E a própria turnê que você foi, os shows, para mim ali foi uma resposta muito direta disso, sabe? Poder olhar para as pessoas e poder falar, nossa, tá valendo a pena isso. Nas matérias que eu andei procurando por você, aparece que você é um forte aliado da comunidade LGBTQIA+. Sim. Como é que é isso? Como é que isso se manifesta em você? E assim, da fase, né, religiosa para hoje, essa vida que você tem hoje.
essa comunidade, esse nicho, chegou para você agora ou naquela época você já achava que não havia problema, né, nessa... É muito boa essa pergunta, porque eu acho que eu nunca falei tão diretamente sobre isso, mas eu sempre tive muito à frente dos grupos de jovens nas minhas comunidades locais, né, de igreja, vamos dizer assim. E a igreja é um berço muito para músicos, artistas, e geralmente na ala da música, da arte, do teatro, existem muitos homossexuais e muitas pessoas, né, LGBTQIA+, enfim. Então, desde lá, eu já tive muito contato com a comunidade, só que viviam de uma forma velada também. E eu já tive muitas trocas com pessoas que vieram para mim, falando assim, eu sinto isso, eu acho que eu sou isso. O que você acha a respeito disso? E para mim, obviamente, ainda muito novo, né, adolescente, tudo era muito... Eu não tinha certeza de nada, não sabia o que dizer. E isso era uma coisa que ficava sempre um ponto de interrogação, nunca tive uma resposta. Eu nunca sabia como lidar, o que fazer, até que eu comecei a realmente conviver com pessoas que já não viviam mais isso de forma velada. E eu comecei a falar assim, poxa, é isso, faz sentido. Isso não está em Jesus, isso está no dogma, isso está na doutrina, isso está na religião, isso está naquilo que o homem imputou, né? Então, conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que, para minha fé, eu sempre procuro usar Jesus como lente para as coisas. Então, pode estar na Bíblia, mas se não está em Jesus, para mim não faz sentido, entendeu? Então, como que Jesus reagiu a isso? O que Jesus disse, fez isso? Isso no âmbito religioso, né? Falando da minha fé. Não saio falando isso para as pessoas, porque acho que cada um tem que se pautar naquilo que acredita, ética, moralmente ou religiosamente falando. Mas eu já tinha muito contato com problemáticas nesse lugar, sabe? De pessoas que falam assim, eu sinto que eu sou isso, mas eu sei que eu não posso ser isso aqui. E isso... Quando eu saí desse meio, eu pude ver o quão opressor isso é, de você viver sem poder ser você. Com gente da tua idade ali dentro da igreja. Exatamente isso. E aí, naturalmente, quando eu saio desse lugar e começo a fazer uma música secular, essas pessoas vêm comigo também. Então, até hoje, por exemplo, eu faço questão... Às vezes eu tô no meu direct assim, eu vejo pessoas falando assim, cara, te acompanho desde a época da igreja e eu sou gay, por exemplo. E sempre pra mim foi uma questão a minha sexualidade. Será que Jesus me aceita de fato? E eu faço questão de parar e responder essa pessoa. Porque eu não imagino a dor que deve ser você não poder ser você, com medo de você não ser aceito por aquilo que você acredita ser o que há de melhor, de maior, né? O motivo da sua existência. E aí entra numa... E eu já vi, e já não tão de perto, mas eu já vi muitos relatos e histórias de pessoas que, inclusive, tiraram suas vidas por não se aceitarem. Por estarem num ambiente onde... precisa de libertação, você precisa ser curado e não sei o quê, e fazer de tudo e não conseguir, porque não é uma escolha, né? Então, a partir de entender essa dor e do lugar que eu venho e o que eu represento hoje para as pessoas, e eu acho que muitas pessoas que me acompanham se identificam com isso, saíram desse meio, né, da igreja, da religião, por opressão, por não poder ser quem são, eu faço questão de ser um aliado à causa, à comunidade. E sempre que eu posso, eu uso das minhas plataformas, uso da minha visibilidade para reforçar esse discurso, principalmente no quesito religioso, né? Inclusive, hoje eu frequento uma igreja que chama Por Amor. É uma igreja que se encontra com o que eu acredito ideologicamente e também sobre as pessoas, né? E lá é a coisa mais linda, assim, você poder ver todas as pessoas poderem servir, poderem cantar, poderem estar ali. E não é tipo assim, você é bem-vindo. Não, você é mais que bem-vindo, você é necessário. Porque também isso é muito discurso, né? Tipo assim, não, você é bem-vindo aqui, mas quando você chega, a gente quer te transformar para algo que a gente acredita ser o projeto de Deus para sua vida. E eu acho que esse não é o lugar, entendeu? Então, eu procuro sempre levar isso, assim, encorajar as pessoas que talvez se distanciaram da fé por conta da sua orientação sexual, do seu gênero ou algo do tipo, a entenderem que isso não está ligado a Jesus e a Deus, e sim é uma construção social, doutrinária, religiosa, de dogmas, e enfim... E eu acho isso muito, muito bom, assim, essa troca que eu tenho hoje muito próximo da comunidade, poder, enfim, entender quais são as necessidades, os problemas. E sempre que tem uma pauta relevante, eu procuro trazer isso e falar aquilo que eu acho. Porque eu acredito que, principalmente as pessoas que me acompanharam desde a igreja, que me consideram uma pessoa de fé, poder ouvir de alguém que você admira nesse lugar, que está tudo bem você ser quem você é,
e que Jesus não só te ama assim, como ele te fez assim. Eu acho que isso pode ser libertador, sabe? Então eu faço questão de falar sempre que eu posso sobre. É curioso você falar isso. Tem um seriado que eu amo. Não sei se é chamado The Chosen. Sim. Uhum. E pra mim, uma das coisas mais bonitas do seriado é que ele coloca os apóstolos, ele dá qualidades, entre aspas, humanas. Uhum. Então você tem o Mateus, que é autista, você tem o Pedro, que é um cara meio safo, assim, né? Meio malandro até. Sim. Acho que não teve ainda coragem ou ousadia suficiente de botar um apóstolo da comunidade LGBTQIA+, assim. Mas eu acho isso muito legal. Acho que não fariam isso por conta do mercado, né? Não, Que financia, não. apoia, Aí ainda seria ousadia demais. Mas eu acho legal essa postura. E vai muito ao encontro do que você está falando. Sim. Né? Dessa liberdade. Mas voltando à música, escutando o teu disco, e principalmente algumas... Não estou falando que é igual, mas algumas similaridades de approach a um João, por exemplo. Ah, sim. Eu sinto que talvez a gente possa estar se preparando para um novo pop. Né? Você tem uma banda como Da Parte, da qual tem o João Ferreira, que é um compositor talentosíssimo, escreve com o Samuel Rosa, escreve com a Ana Vitória. Sim. Tem o João, que virou uma referência, e tem você. Você acha que está nascendo um novo pop? Você acha que está nascendo aí, não diria um movimento, mas você existe um grupo de pessoas dispostas a fazer um tipo de pop legal, um pop mais cuca fresca, né? Uhum. Eu acho que sim, sabia? E eu torço para que isso aconteça cada vez mais. Porque eu estava esses dias conversando... Faz um tempo, na verdade, e eu ouvi de uma pessoa do mercado falando que os gêneros musicais eles se comportam como uma pirâmide, né? Então tem sempre a base de quem está muito no começo, quem está naquele meio termo entre não está começando agora, mas já está começando a ganhar são os artistas em ascensão, e quem está no topo da pirâmide. E geralmente os gêneros que mais crescem e mais se sustentam são quando existe uma troca legal entre quem está no topo, quem está embaixo, e essa comunidade se fortalece, né? Seja em composição juntos, ou feats, ou festivais e tudo mais. E, enfim, eu sou novo nesse universo, mas eu tenho uma amizade, tenho um contato, a gente, enfim, acabou desenvolvendo isso com algumas pessoas que estão no topo, né? Acho que o João é esse cara que está no topo hoje do pop masculino, pop... ser um homem pop no Brasil. Eu acho que ele está nesse lugar do topo. E de pessoas também que estão na base, como eu, e estão crescendo e tudo mais. E poder estar junto com essa galera e sentir que tem uma comunidade ali se construindo, que eu admiro isso, assim, essa troca genuína, sabe? Que foge daquele campo de competição. Eu acho que tem tudo para ser algo que cresça cada vez mais no Brasil. Eu acho que já é grande, mas eu acho que tem muito espaço para a gente poder ser um gênero forte também, tanto quanto um sertanejo, por exemplo, né, que tem muita união, que tem muita coisa junta ali, faz coisas muito grandes. Eu acho que o pop tem caminhado para esse lugar, assim. Cada um na sua identidade, no seu estilo, mas colaborando um no projeto do outro. E acho que é por isso que quando você abre para ler compositores das músicas, você vê muitas pessoas que circulam não sei necessariamente do João, mas, por exemplo, Ana Vitória, até as nossas divas pop, né, tipo Anitta, Ludmilla, Isa, Luísa, enfim. E você vê essa galera circulando e compondo e fazendo coisas juntos. Então, eu torço para que isso se fortaleça cada vez mais. Eu acho, sim, que tem uma cena crescendo ali, que pode ser esse pop cuca fresca que você falou. O que mais te irrita nos comentários sobre o teu casamento com a Sasha? O que mais me irrita? Eu não sei se hoje me irrita, mas no começo me incomodava uma coisa que eu acho que é um absurdo tão grande, né? Você falar uma coisa desse tipo, mas quando a gente começou a namorar, eram muitos comentários assim: vou dar 2, 3 meses para eles terminarem. Aí a gente casou, aí eram outros comentários assim: tá brincando de casinha. Que? Duas crianças brincando de casinha, a mamãe bancando e eles brincando de casinha. Essa ideia, né, também de que para minha sogra ser quem ela é, a Xuxa, e enfim, ter a carreira e construído o que ela construiu, de que tudo que está ao redor dela é bancado por ela, né? E, enfim, esquecem que somos adultos, independentes. Mas isso me incomodava, de subestimar nosso amor e a nossa capacidade de estar começando uma vida e uma família juntos, né? Agora a gente tem 4 anos e meio de casado. A gente vai por 5 anos. Uma filha de pelo, por enquanto, que é a Bela.
Então eu olho para nossa vida e falo, que engraçado, né? No começo realmente eram muitos comentários desse. E me incomodava um pouco. Falo assim, que ousadia é essa de dizer que... E eu acho que isso talvez tenha dado mais força. Alguns eu já respondi, com certeza. Alguns outros eu bloqueei. Aí com o tempo fui aprendendo a não responder. Mas hoje já não me incomoda tanto, assim. Eu acho que o que mais me incomoda é quando eu vejo alguma coisa relacionada, acho que a ela, sabe? A minha esposa. Enfim, acho que é o que mais mexe comigo hoje. Por mim mesmo, acho que não tem tantos problemas. Então, quando pegam, assim, nesse calo, me incomoda um pouco. Já aconteceu de responder, inclusive, recentemente eu respondi, saiu em vários lugares, uma pessoa falando que ela estava magra demais. E, enfim, só que num lugar meio bem ofensivo, assim, né? Primeiro que eu acho que falar da aparência alheia, eu acho que é muito ofensivo, já naturalmente. Eu acho que a pessoa que fala sabe disso, ela faz de propósito. Com certeza, com certeza. Já aconteceu, inclusive, de eu responder, né, num direct, por exemplo, e a pessoa manda assim, ai, desculpa, eu te amo, eu só queria que você me respondesse. Eu falo assim, cara, por que você fazer isso? Mas enfim, tudo bem. Acho que, enfim, a gente vive numa sociedade mentalmente doente. Eu acho que a internet potencializa isso e acho que um fere o outro das suas próprias feridas, enfim. Então tento sair um pouco dessa lógica. Mas é complexo, né? É complexo. Você faz terapia? Faço. Há muito tempo. Faço acho que uns 3 anos. Engraçado, eu acho que o meio religioso, pelo menos onde eu vim, assim, o meu ideal, acho que até mesmo meu, mas influenciado por esse universo, eu subestimava um pouco, né? Acho que o quão necessário é a terapia. E aí você tende a espiritualizar as coisas. Não, em Deus eu busco meu refrigério. Mas eu acredito muito na ciência da terapia, sabe? E eu vejo tantos resultados nisso e enriquece não só o meu emocional, mas o meu criativo também. Tem muitos insights que eu pego na terapia para poder levar para minha música, para o meu trabalho. Inclusive, esse meu álbum, esteticamente, visualmente, eu falo muito sobre a minha infância. E foi numa terapia que meu terapeuta falou assim, cara, olha para sua infância. Você tem muitos tesouros ali para você... Foi ali que começou a sua paixão pelo que você faz hoje. E aí, foi através de uma fala dele dessa que eu decidi voltar com o meu nome de infância, que é João Lucas. Sempre fui João Lucas. No momento, quando eu comecei a fazer música gospel, alguém me disse, não, João Figueiredo tem uma força, tem um negócio... E o Instagram tinha o João Figueiredo com menos underline, sabe? Um arroba mais bonito. E alguém me convenceu, eu mudei para esse nome, construí tudo ali. E aí ele me deu esse insight, falou, volta para sua infância, olha para isso. Aí eu falei, é o João Lucas que eu quero ser. É esse serzinho ali que me fez ser apaixonado por circo, por música, por teatro, por dança. É para esse lugar que eu preciso olhar. Então, todo o universo estético desse álbum está muito relacionado à minha infância. Apesar de eu falar sobre amor e as fases do amor e tudo mais, visualmente foi relacionado a isso. Eu quis resgatar essa criança, sabe? Que foi o João Lucas, o meu eu criança. Então, na terapia. Então, encorajo muito as pessoas a fazerem. Inclusive, meu pai, recentemente, que imagina, 60 e poucos anos, né, uma geração completamente diferente da minha, começou a fazer terapia. E eu incentivo muito, porque eu acho que é muito importante, assim, muito, muito importante. Ainda mais no meio que a gente vive hoje, né? Então... Deixa eu te cutucar um pouco. Pode. O que é pior? É escutar que você é artista, vive de boquinha da Lei Rouanet ou que você tá dando golpe do baú? Eu acho que... Puxa... Acho que o golpe do baú, pra ser bem sincero, né? Porque... Também tira um pouco subestima um pouco também, né? Até minha própria esposa. Acho que acreditar que ela pode ser tão vulnerável assim para se abrir para um casamento e levar um golpe, eu acho que leva para um pouco desse lugar e me coloca num lugar de mau caráter também. Acho que isso me incomoda. A Lei Rouanet, eu acho que é uma lei de incentivo à cultura que eu sou extremamente a favor. Eu acho que tantas coisas lindas saem através desse incentivo e necessárias. E eu acho que o que falta mesmo é entendimento das pessoas sobre o que está por trás dessa lei, o que é de fato o incentivo da Lei Rouanet. Mas o golpe do baú não, já fala diretamente do meu caráter e da capacidade da minha esposa de... qualquer um aí que chegasse, ele poderia me dar um beijinho, um abraço, ia casar comigo e levar meu dinheiro. Não, eu acho que você tem uma boa percepção para separar a gente interesseira de verdadeiros amigos? Eu acho que eu tenho.
Eu acho que eu tenho... Eu acho que o tempo me trouxe isso também, sabe? Porque acho que quando a gente é mais novo, a gente é muito aberto, né? Vem. E aí você vai... Às vezes você acaba se decepcionando e você vai sofrendo. Então você vai criando um pouco de pé atrás. Eu costumo falar que eu e a Sasha, a gente é muito diferente em alguns aspectos, mas nisso ela me ensinou muito. Porque ela sempre de primeira é mais fechada e quando entra um pouco ela é muito aberta pro íntimo, né? Eu já sou mais o oposto disso. Eu de primeira eu sou muito aberto e aí quando entra um pouco eu vou conhecer um pouco mais, acabo me fechando, vou me abrindo aos poucos. Então acho que a gente soma um ao outro assim nisso, sabe? Mas ela me ensinou bastante disso, assim, de poder, tipo, vai com calma e tudo mais. Acho que ela também foi sempre muito exposta, né? Desde que nasceu. Então, acho que ela foi desenvolvendo isso. E acho que é um equilíbrio bom, assim. Sou geminiano, né? Então, gosto de falar, me comunicar. Qualquer pessoa que eu tô falando com a porta. E daqui a pouco eu viro amigo. Não sei o que. Quando eu vejo, tipo, pô, vai com calma. Mas acho que eu fui aprendendo a ter um pouco desse feeling, assim. De percepção. Você tem uma predileção na hora que você vai montar as playlists? Que hoje a gente vive de playlist, né? Sim. Playlist para cozinhar, playlist para caminhar, playlist, né? Você gosta um pouco dos artistas menores, de fuçar e descobrir artistas underground? Ou você gosta de um Harry Styles, de ouvir os top do momento, entendeu? A Taylor Swift, sim. Entendeu? Ou as tuas playlists são mais herméticas? Então, eu amo todos esses que estão no top, assim, né? Tipo, Harry, Taylor. E eu uso muito disso também como pesquisa, assim, sabe? Pra mim, a Taylor é um fenômeno, assim, o que ela consegue fazer com a comunidade dela. Acho que ela, pra mim, é o maior exemplo de um artista que trabalha muito bem a comunidade, que tá próximo da comunidade. Já o Harry também, acho que ele traz um pouco desse momento nesse mundo contemporâneo que a gente vive, assim, de estar pouco ligando, você tá vestindo uma roupa que é tida como uma roupa de homem, uma roupa de mulher, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Mas eu gosto muito dos artistas que estão, assim, quase ninguém conhece. Então, acho que minha playlist é uma mistura boa, assim. Eu acho que o que eu mais ouço hoje em dia são os artistas menores. Mas sempre que esses artistas grandes lançam um projeto novo, eu faço questão de ouvir. Alguns eu me apego bastante, que são, acho que, provavelmente os que eu mais gosto. Outros é mais nesse campo de pesquisa, assim, vamos dizer. Mas é muito variado, assim. E de tudo, sabe? Eu gosto de tudo. Por exemplo, eu amo funk. E é uma coisa que... Ontem, eu acho que eu postei um story dublando... Eu lembrei da música Dona Gigi, que é um funk antigo com o DJ Malboro e esqueci quem são os outros artistas envolvidos. E aí... Se me ver agarrado com ela... Lembrei dessa música e eu falei, nossa, essa música é muito boa, que saudade de um funk. Botei... E era tipo assim, 9 horas da manhã. E aí tem um áudio da Sasha mandando pra empresária dela, falando um negócio, e eu ouvindo a música no fundo, ela, olha o que o João tá ouvindo, do nada, não sei o que. E aí eu postei uma story disso, e as pessoas, tipo, você gosta de funk? Eu amo funk. Amo funk. Uma festa que não tem funk, pra mim, não é uma boa festa. Minha opinião, tá? Então, por exemplo, é muito eclético, assim, acho que minha playlist. Então vem tem funk, depende pra qual é a ocasião, né? Mas eu gosto muito de artistas novos, assim. Gosto muito. Eu particularmente acho notável você conseguir ter uma personalidade artística, tendo a esposa que você tem e a sogra que você tem. Como é que é essa tua luta? É difícil, tá? Bem complexo, na verdade. Porque eu acho que eu tô conseguindo trabalhar mais isso esse ano. Assim, lancei o álbum no final do ano passado, e esse ano comecei a fazer shows, então... eu ouço bastante coisas do tipo, nossa, não sabia que você fazia isso, não sabia que você era assim. E é uma coisa que... Porque dentro da gente, a gente sempre sabe o que a gente é, né? Tipo, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei minha capacidade, sei o que eu preciso aprimorar, sei meus pontos fracos. E também ao contrário. Então, mas fazer com que o público, né? Eu trabalhar meu público para que as pessoas me reconheçam pelo que eu faço, estando numa família muito pública, né, que é muito conhecida pelo que faz, é mais complexo, realmente. Tem muitas facilidades e muitos privilégios, isso eu reconheço. E sempre faço questão de falar que isso é muito maior do que os ônus, vamos dizer assim, né, os bônus. Mas é desafiador, porque apesar de terem muitas portas abertas, sempre quando eu entrava nessas portas, há um tempo atrás,
Ah, legal, você canta, não sei o quê. Mas e a sua vida de casado, dentro de casa? Quem cozinha, quem não sei o quê? E aí sempre ia pra um lugar meio assim, e eu ficava, tipo... Não tem problema em me falar, sempre gostei. Sim. Não tem problema algum com isso. Mas sempre ia um pouco pra esse lugar. Então tem mudado isso de um tempo pra cá. E minha sogra sempre fala isso. Falou assim, cara... eu sei que tem muitas facilidades, tipo, que você fala que tem muita facilidade de ser meu genro e tudo mais, mas eu tenho certeza que tem muita gente que pega só no seu pé porque você é o genro da Xuxa. E eu falo, não, Xuxa. Tipo, então ela fala isso pra mim. É uma coisa que é real, mas assim, eu acho que também tem um lado tão bom, sabe? Por exemplo, você foi no meu show, tinham muitos fãs dela lá também, que gostam da minha música e que passaram também a serem meus fãs e que estavam ali e alguns deles, inclusive, foram em todos os shows da turnê. Então, a junção desses mundos, sabe? E é muito legal, porque eu consigo saber exatamente quem veio por causa da Xuxa, quem é fã da Xuxa, quem é o meu fã que não é muito desse universo da Xuxa, e ver essa galera junta. Então, acho isso especial, mas é desafiador. E eu acho que é o tempo mesmo que pode te ajudar nisso. E acho que o que me ajuda é não cair muito na pilha, sabe? Das pessoas, tipo... me colocarem nesse lugar na ideia de me diminuir como artista, como uma pessoa, como o meu trabalho, o que eu faço, quem eu sou. Porque tá tudo bem também. Eu tenho muito orgulho de pertencer à família que eu pertenço. Acho minha sogra um ser humano, assim, de outro mundo, de muito caráter, de muita integridade e que não teve as coisas de mão beijada na vida, muito pelo contrário, tem uma história muito bonita. E minha esposa eu acho muito admirável, justamente pelo que você falou. De ter tudo com a mão beijada, mas escolher um caminho de usar dos seus privilégios, dos seus benefícios para construir a sua própria jornada, né? Através de estudo, de trabalho, de dedicação. E então, o Sacho, eu amo. Ela é foda. Adoro que você fez um casaco. Acho Eu isso vi, você viu? Vou te dar um... Por favor, faça um plus size. Eu tenho. Tudo que eu quero é usar esse casaco, Vamos gente. separar, com certeza. Eu pensei em comprar pro dia do show. Falei, gente, eu vou chegar lá Tour. com o casaco. João, eu adorei porque assim o teu show, porque hoje em dia o artista tá muito famoso, tá muito rico, mas ele não investe na história de uma turnê. Então, é um pano vagabundo amassado atrás e um DJ soltando um playback. O que eu adorei é que o teu show tinha cenário, figurino, começo, meio e fim, e você chamou de turnê, porque também é isso. Não é todo mundo que faz turnê hoje. A pessoa é muito famosa, o disco está vendendo muito e eu fico na minha cabeça de outras gerações esperando quando é o primeiro show da turnê. E não tem, é um pano amassado. Nunca chega. A pessoa parece que quer ficar com todo o dinheiro. Sim. Eu quero saber se você encerrou esse assunto e vai partir para outra, ou esse show ainda vai existir e você vai trabalhar mais esse disco. Eu vou trabalhar mais esse show. Primeiro, assim, muito obrigado. Eu acho que realmente é muito desafiador você fazer... Eu não fiz muitos shows, né? Mas eu considerei uma turnê, primeiro porque são os meus shows, eu posso chamar do que eu quiser. Não, mas brincadeira. É que eu queria levar para outros lugares. Foram 4. E aí a ideia era a gente estender um pouco mais, mas eu queria sentir primeiro como vão ser essas 4, como seriam essas 4, para depois abrirem outras datas. Abrimos outras datas. Final de ano, a gente tem muita dificuldade com data, né? Em casas e teatros e tudo mais. Então, a gente tem um pouco desse empecilho, mas a gente quer continuar trabalhando esse show. Então, esse ano ainda trabalha um pouco mais isso. Um pouco do ano que vem também. E aí a gente começa a contar uma nova história a partir daí, mas também não deixando tão distante. Claro. Coisa boa é ver um show num teatro pequeno. Aonde quem quiser ficar sentado, que fique. Exato. Então, assim, ver você ali muito perto, acho que aumentou a minha admiração, aumentou a minha atenção. Entendeu? Porque hoje é tudo para 7 mil pessoas, entendeu? Sim, entendo então, eu, por exemplo, fui ver a Madonna, a penúltima turnê, eu fui num teatro, coisa mais incrível você ver a Madonna a 4 fileiras de você, muito entendeu? especial. Então eu adorei que o teu show, como você não tinha pretensão e de inicialmente ocupar 7 mil lugares, você foi para teatros pequenos, onde as pessoas puderam... Entendeu? Saborear melhor. Eu sou o cara que mais me boicota, acho que um pouco também. Então, eu sempre quis ir num lugar muito seguro, sabe? Tipo, eu vou jogar seguro. Só que, para além disso, eu gosto muito de teatro. Amo a atmosfera do teatro. Acho que tem um negócio diferente, sabe? Tem uma energia diferente, tem uma troca diferente. Eu queria muito que
as pessoas entrassem no show e que elas sentissem essa atmosfera, essa energia, e elas saíssem de lá dentro desse universo. Porque isso foi minha infância, sabe? De entrar nos teatros, nos circos, e ser envolto por aquela energia e sair daquele espaço levando isso para casa comigo, sabe? Me trazendo essa paixão. Tanto que foram muitas crianças em alguns shows meus. E isso, para mim, assim, não tem preço. Eu poder olhar e ver crianças ali amando o que eu tô fazendo e tudo mais. E, realmente, assim, a conta não fecha, tá? Tipo assim, não, é muito dinheiro investido, é cenário, é equipe. E, assim, realmente, todo mundo que eu falava, tipo assim, cara, você tá maluco de fazer um negócio desse, assim. Foi, inclusive, se tornando maior com o tempo, né? Quando eu falei, vamos fazer um show, vamos fazer uma turnê, foi até na época que a minha empresária entrou na minha vida, assim, pra, tipo, tá, vamos fazer essa turnê. E as coisas foram acontecendo, e aí eu trouxe, por exemplo, pro criativo a Nidia Aranha, que é uma diretora criativa, assim, que já fez Coachella, por exemplo. Faz artistas gigantes. E eu, o menor artista, provavelmente, eu falo pra ela, assim, eu sou o seu projeto de... Porque, assim, o menor de todos os... de verba, de tudo que ela trabalhou, com certeza foi comigo. E aí enfim, as coisas foram tomando uma proporção maior do que eu esperava, que realmente é desafiador. Acho que nem todo mundo está disposto a isso. Acho que para alguns a conta precisa fechar no positivo. Mas eu acho que para muitos artistas, amigos meus que cantam próximo que eu canto, que fazem próximo que eu faço, de cenários e investem nisso, a conta não fecha. E essa foi a conversa, assim. Tipo, eu já tive muitas conversas com pessoas que estão fazendo isso há muito tempo, mais tempo do que eu. É tipo assim, cara, vai fundo se você ama e acredita, mas não vai esperando que você vai ganhar dinheiro com isso, porque a conta não fecha. Então, se você puder trazer marcas, e graças a Deus eu tive marcas parceiras que me ajudaram a financiar isso. Mas é desafiador, realmente. Mas acho que tem algo além, assim, de você, pelo menos para mim, tá? Sair com dinheiro no bolso. É a realização. E a realização artística que eu senti, assim, de ver a construção daquele cenário, daquela história, daquele roteiro. Da carreira. Da carreira. De ter a banda comigo, sabe? Coisas que, tipo assim, para mim não faria sentido abrir mão. Então, vale a pena. Você estava falando para a véia dessa questão de público, né? Você sabe quem é o cara que é o público da Xuxa, quem é o teu público. O que eu acho mais bonito na tua carreira até agora é a conquista do cético, que é fazer um cara como o Zé Pedro, que abriu para você que você não faz o estilo de música dele, e comprar um ingresso, te assistir e falar, eu vi um artista. Uhum. Quantos céticos você acha que conquistou? De gente que falou assim, cara, eu vim aqui porque, putz, li a matéria e vim testemunhar o fracasso, né? E vim aqui e falei, poxa, eu assisti um belo show. Eu acho que foram muitos, sabia? E eu me surpreendi com isso, porque... E acho que é aí que veio o lugar positivo do que tentaram fazer, assim, de pulverizar... o João Lucas não vendeu ingresso e tudo mais. E fracassado, blá, blá, blá. Principalmente, acho que das pessoas que não se identificam comigo em nenhum aspecto, muito menos na parte política e ideológica, que eu sempre fiz questão de falar, essas pessoas começaram a usar isso como uma ferramenta de atacar hate mesmo, assim. E aí, eu fui brincando com isso, e as pessoas foram falando assim, interessante o que esse menino tá fazendo. Tipo assim, eu quero lá assistir. Vamos ver se vão ser 3, se vão ser 2, se vão ser 200, 300. E aí eu acho que muita gente veio a partir disso. Porque eu recebi muitas mensagens do tipo, cara, fui sem esperar nada. Fui porque vi que estavam te zoando. Falei assim, vou comprar o ingresso que eu quero lá, eu quero apoiar, eu quero ver, quero fazer a minha parte. E aí muitos comentários, inclusive, quando eu comecei a postar, por exemplo, eu ensaiando pra turnê, falava assim, ensaiando pro meu show de 5 pessoas. Eu, minha mãe, meu pai, a Xuxa e a Sasha. E aí você botava, estou me preparando, estou ensaiando para o show de 5 pessoas. Porque... espetacular. E o que eu falava pro meu time, falava assim, cara, realmente, se forem 5 pessoas ou se forem 7 mil, eu quero fazer o melhor show que eu puder. Porque é minha primeira turnê, são os meus primeiros shows nesse universo, cantando essas músicas. Então eu quero entregar o que eu quero entregar. Independente de quanto for. E comecei a brincar com isso. E aí muita gente falou assim, eu nem sabia que você ia fazer uma turnê, mas agora eu vou assistir você. Então acho que essa... conversão dos céticos, eu acho que aconteceu muito. E eu sou muito feliz por isso, sabia? Porque eu acho que foge do óbvio, assim. Por exemplo, você ter o Zé lá, que nem me mandou mensagem, sentou, assistiu, gostou, postou falando o que achava, o que achou, e depois me convidou para estar aqui conversando com vocês. Então, isso é especial para mim, porque mostra que
ele não foi necessariamente lá por conta da minha sogra, nem por conta da minha esposa. Foi porque ele viu que tinha alguma coisa acontecendo, viu que eu ia fazer um show, quero ver como que vai ser, e tirou suas próprias conclusões a partir dali. Então, acho que isso tem um mérito legal, sabe? De poder olhar e falar assim, tem um gostinho bom de falar assim, Eu acho que a mídia legal quer isso. tornar você e a Sasha um fenômeno de 15 minutos. Mas vocês não estão afim. Isso é que eu acho maravilhoso, entendeu? Porque é isso. Eles querem falar de vocês, querem que vocês alimentem esses 15 minutos e desapareçam. Mas vocês não alimentam e não estão afim de desaparecer. Estão afim de fazer uma coisa minuto a minuto, entendeu? A própria Mon Depart começou como uma pop-up, depois veio... Aí, por exemplo, eu não fico vendo a Mon Depart o dia inteiro, sabe? Porque é isso. A solidez que vocês buscam, cada um na sua carreira, não é para durar 15 minutos. Isso é que eu acho que é legal. Coisa linda, assim, porque é uma coisa que a gente fala muito, mesmo, internamente. Enfim, não falo muito disso publicamente, até mesmo porque acho que é um pensamento, uma mentalidade nossa, de respeitar muito passo a passo. Eu acho que os números, a fama ela é uma coisa muito ilusória, para começar. Eu acho que é um campo muito instável e você não pode se pautar nisso, assim, para nada. E você se pautar nisso, eu já vi muitas pessoas que se pautaram muito nisso e construíram a partir disso, e para isso, que quando chegou lá também, depois sumiu e nunca mais conseguiu reconquistar ou reconstruir. Exatamente. Porque o objetivo não era construir algo sólido, né? Não acho também que eu dou aula sobre construir algo sólido, mas não, acho que é mais essa mentalidade de respeitar o passo a passo, sabe? Subir degrau por degrau. Não importa quando descer, quando tiver que descer, subir de novo. Isso. E construindo. Né? Então, a Mon Depart, por exemplo, é um exemplo disso, no sentido de a Sasha ela levou 2 anos para desenvolver a marca antes de lançar. Então, desde dar nome, branding, equipe, desenho e tudo mais. E sempre naquele campo do tipo, como que eu vou fazer isso acontecer? E as coisas iam aparecendo, se conectando e se juntando peça a peça, as oportunidades surgiam. Então, o convite para fazer pop-up de um shopping grande em São Paulo surgiu. A gente falou, acho que é um tempo, a gente consegue. Fizemos. Uau, que surpresa boa. Vamos para o próximo passo, próximo degrau. Agora é o momento de sumir um pouco. Ela, por exemplo, contrário, a gente ouvia muito assim, tipo, bota a tua cara na Mon Depart, você tem que fazer a campanha da... Você tem que ser a cara da campanha da Mon Depart. Ela assim, não. Minha marca eu tô construindo para ser algo além de mim. Eu quero, assim... Ela fala isso, eu quero poder partir e a marca continuar, sabe? Eu acho que... E ela fala isso, e eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode botar um limite nas coisas, a partir da nossa imagem, da pressa também, em crescer, em inflar. E eu acho que as coisas têm um curso que elas devem seguir, assim, de forma saudável. Então, é quase um devagar e sempre, sabe? E respeitando e entendendo os momentos, assim. Então, a gente procura trazer muito isso pra minha carreira também, pra música. Falar em Conversão dos Céticos, o que você vai cantar pra gente? Então, não tinha preparado nada, mas eu vou começar com uma música muito especial, que foi a primeira música que eu lancei. E eu escrevi ela, inclusive, no momento inspirado em quando eu comecei a namorar a Sasha. Ela ainda morava em Nova York estudando, e eu aqui em São Paulo. Era um namoro à distância, assim, então qualquer minutinho junto, qualquer contato mínimo, assim, era uma oportunidade de matar a saudade. Então, vou cantar Minuto de Saudade. A solidão foi meu caminho, só pra não me desapontar. Mas nada é tão legal sozinho, e te ver chegar foi bom demais saber que agora você tá na minha. Vejo colorir a vida nos seus olhos, teu sorriso quase uma terapia. Tão bom pra mim, tão bom pra nós. Me tira um minuto de saudade, teu beijo faz o mundo amanhecer. Começa agora a nossa eternidade. Tão bom pra mim, tão bom pra nós. Me tira um minuto de saudade, teu beijo faz o mundo amanhecer. Começa agora a nossa eternidade. Tão bom pra mim, tão bom pra nós.
Sabe o que eu queria? Agora que eu vou explorar, né? Porque eu vi o violão ali, eu vou ficar sem vergonha, entendeu? Sim, inclusive meu irmão que tá tocando Tem aí um pra momento mim. muito legal do show que ele canta sozinho do Peninha. Será que ele consegue fazer sim, sozinho? É sim. lindo. Vamos fazer? Levei um susto na hora lá no show, adorei. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes vai bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Maravilhosa essa Obrigado. música, né? É linda, né? Ele Eu amo. fazia uma Esse pausa. violonista andou escutando Tears in Heaven do Eric Clapton. Tá inspirado, né? Você viu que tem uma referência ali. Não tem violonista? Eu te saco. É, esse daí é desse rolê mesmo, meio Eric Clapton, meio... Gosto Mas dessas você tem coisas. uma interpretação mais voltada pro soul. O que você tá escutando? Exato. Eu gosto muito, sabia? Gosto muito de soul, gosto muito de R&B. Acho que eu venho um pouco desse lugar, assim, por conta da igreja. Mas eu tenho ouvido... Tem uma menina, até esqueci o nome dela. Mas ela canta, assim, lindamente. E eu tô meio fissurado. Tô demorando pra caramba pra achar mais aqui. Ela chama Absolutely. Ela é irmã da Rai, alguma coisa assim. E aí tem uma música que chama... Que é I Just Don't Know Yet. E ela é uma mistura de pop, mas tem um soul, tem um R&B, assim. Ela traz uns melismas, umas coisas assim. E eu acho que isso pode me influenciar. Mas, assim, é uma coisa que faz parte de mim, assim. E eu quero explorar um pouco mais disso no meu próximo projeto. Eu quero trazer um pouco mais dessa... Me falaram muito Dessa de uma vivência, cantora sabe? chamada... Que eu escutei um pouco, chamada Olivia Dean. Olivia Dean, amo. Também tenho ouvido muito, muito, muito. Na verdade, quem me apresentou foi a Sasha. Ela é fissurada na Olivia Dean. E aí, a minha empresária também, a Mari, que tá aqui, assim, fissurada em Olivia Dean. E aí, a gente ouve bastante. Então, a gente fala muito sobre ela. E ela deu um boom agora. Deu. Esgotou cinco noites no O2, lá em Londres. Isso é, assim, fenômeno, Cara, 5 né? noites no O2? 5 noites, né? Pô, o O2 é enorme. 5 noites. 6 noites. Falando, 6 noites. Enorme, exato. Eu fui no show da Billie Eilish lá, tipo assim, gigante. Eu acho que a Billie Eilish fez 2 datas. Eu vi Gorillaz 6. E é um lugar bem especial, assim. E ela tá crescendo muito. E torço muito, assim, porque ela tem uma vibe tão boa, sabe? Uma energia boa, uma pessoa linda e canta lindamente bem, assim. Bom,
Vamos Agora é aquele momento, minuto de reflexão com o João Lucas, que eu preparei umas perguntas para você, João, e você pode responder de forma destemida. Tá bom. Lá O que, vem. que te dá mais medo, João? O esquecimento ou a exposição? Eu acho que a exposição eu tive que administrar, sabe? Como lidar com a exposição. Acho que ela traz muitas coisas boas. Acho que principalmente porque a gente faz, pro nosso trabalho, que precisa da exposição. Eu preciso que a minha música seja exposta, meu trabalho seja exposta, consequentemente a minha vida, para que as pessoas ouçam, para consequentemente meu trabalho aconteça. Eu acho que o esquecimento eu tenho mais medo porque eu não ligo muito isso à fama em si, mas a um legado, a uma história, algo... Eu acho que quando uma pessoa é esquecida, acho que isso é muito triste, sabe? Pensar tipo assim, poxa, você viveu aqui na Terra, sei lá, os seus 80, 90 anos, 70 anos, depende. E aí o que você fez nesse tempo todo não marcou alguém ou algo suficiente para que você não fosse esquecido. Então acho que o que eu mais tenho medo é do esquecimento. O que é mais difícil para você? Lidar com os próprios problemas ou com o julgamento das pessoas? Lidar com os próprios problemas. Com certeza. Falsidade ou inveja? O que tem mais na música hoje? Difícil. Eu acho que no meu caso, falsidade, porque ainda não tenho muito o que invejar, assim. Não tem muitos números, não tem muita coisa. Tô construindo agora. Talvez, assim, coisas que não são materiais ou números, né? Nesse lugar, pode ser que tenha muito... Mas acho que a falsidade acho que é mais comum, pelo menos do que eu presencio, assim, né? O que é mais difícil, agradar o público ou a Sasha? Ah, o público, com certeza. A Sasha, assim, eu até... Às vezes eu mostro umas coisas pra ela. Ai, tá lindo, nossa, como eu amo, não sei o que. Eu fico... Obrigado, amor, mas você não é muito parâmetro, sabe? O que é mais perigoso, o ego ou a carência? O ego. O ego. O que você jogou fora e se arrependeu? Eu joguei fora e me arrependi. Eu acho que eu já joguei algumas coisas fora. Mas acho que uma coisa que eu me arrependo... Acho que o que eu... Não diria me arrependo, mas eu acho que hoje eu faria diferente. É que no momento, assim... Principalmente no momento da minha transição da música gospel pra música pop, né? O secular. Eu misturei um pouco as coisas, assim... De quem me atacava com Deus, sabe? Eu acho que isso é muito natural em determinado momento. Mas eu passei um ano, assim, da minha vida um pouco distante da minha fé, da minha busca, da minha espiritualidade. Por colocar um pouco isso no mesmo lugar, assim. Até eu conseguir separar, eu vivi um pouco distante disso. Acho que é um processo natural de todo mundo que cresce nesse contexto, se decepciona ou rompe com alguma coisa. Você acaba querendo distância de tudo. Não que eu fui para um outro extremo, né? Tipo, acho que as pessoas tendem a associar também a essa mudança. Ah, agora vai viver uma vida porra louca, não sei o quê. Não é muito nesse lugar, não. Acho que é mais dessa busca íntima de uma espiritualidade, de uma conexão com Deus e com o que eu entendo como fé. Então eu vivi um tempo distante disso. Acho que isso eu me arrependo. Hoje não é mais uma realidade. Eu entendi qual é o meu lugar, o lugar de Deus também na minha vida e separar as coisas bem. Mas no começo eu deixei com que tirassem isso de mim. Então acho que eu me arrependo. O que te deixa sem ar? O que me deixa sem ar? Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eu amo ver a minha esposa, o amor da minha vida, assim, brilhar, sabe? Eu amo. Amo ver ela fazendo coisas que deixam ela feliz e realizada e ver ela fazendo muito bem aquilo que ela se propõe a fazer. Isso me deixa, assim, sem ar. E acho que a maior prova disso é que em todos os desfiles da Mão Depara, nos 2 que aconteceram, eu choro igual sei lá, um condenado, assim.
todas as fotos, vídeos, eu tipo assim, vermelho, uma cara de bobo, dei entrevista num desses desfiles, assim, chorando. Aí depois eu vejo e falo assim, que é isso, cara? Mas eu entendo, acho que é algo meu, eu não consigo abrir mão. Então isso realmente me deixa sem ar. O que o João Figueiredo tinha que o João Lucas perdeu? Eu acho que... Não é que eu seja a pessoa mais conhecida do mundo hoje, mas eu acho que eu vivia dentro de uma vida pública dentro de uma bolha. Né? Hoje eu não tenho isso, assim. Então, eu perdi essa privacidade sei lá, de viver, assim, tipo, em qualquer lugar. De saber, por exemplo, estou num shopping, a chance de me conhecerem aqui é mínima, sabe? E aí, hoje já não é mais isso. Não acho que é algo ruim, não. Mas é algo diferente. Perdi. Não é mais a mesma coisa. Então, eu sempre tô muito... Acho que eu perdi a sensação de estar relaxado em qualquer lugar, entendeu? Acho que é meio que isso, sabia? Esses dias eu me peguei, tipo assim... Nossa, tô me comportando como se eu estivesse sendo observado. Eu não posso viver assim. Senão você entra numa paranoia, sabe? E aí... Enfim, então talvez por isso que eu falei isso agora, porque acho que isso foi meio recente, assim, do meu pensamento e uma pauta da minha terapia. Mas acho que foi isso, assim, um pouco. Não acho ruim, mas perdi. Tá tudo bem. Missão cumprida, não precisa ir na terapia. Pronto, já respondeu tudo aqui. Pois é, já vi que eu entendi o que o terapeuta quis me passar. Chegamos ao fim do Desculpe Incomodar. Queria agradecer antes de mais nada, véia, esse anjo que Deus colocou na minha vida. Isso! Vai dessa. João Lucas, você é um cara espetacular. João, você bicho. é muito especial. Obrigado. Vocês que são, Você de é verdade. fora Eu da tô assim, curva. honrado de estar aqui. Parabéns, De sou teu verdade. fã. E eu sou de você. Fora Me da dá uma curva. camiseta, por favor. Sim, não, moletom. Plus Dessacho size. Tour. moletom. Dessacho Tour. Eu amei o apelido véia, tá? Desculpa, mas eu amei. Isso, bota Sacho e véia. Pronto, acabou. Amei. Eu só queria que você incluísse no seu repertório o Golpe do Baú, do Eduardo Araújo. Isso é bom demais. Eu vou anotar. Isso é bom demais. Você conhece essa música? Não. O importante é que ela tenha o tutu. Eu vou dar o golpe do baú. É sensacional essa música. É no bis, é no bis, é no bis. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gente. Obrigado. Prazer Até, estar desculpa, e até o próximo Desculpa Incomodar. Calma, curte, compartilha, se inscreve. Sim. Olha o dever de casa. Sim, chegou a minha fatura da viagem em Nova York e eu preciso desesperadamente dos seus likes, por favor. Por favor. Chegou a minha fatura de Belém, também não foi barato. Tá? Obrigado e até a próxima. Beijo.